Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de ação popular. Quero estar trabalhando com todos vocês a partir de agora, depois de vermos a questão envolvendo fundamento, cabimento, legitimidade ativa, legitimidade passiva, competência. Quero mostrar para vocês o fundamento da nossa medida liminar na ação popular. A ação popular, ela é passível de medida liminar, de um pedido liminar. E é liminar, não é uma tutela provisória. Por que é uma liminar? Porque ela é lei especial e ela traz este termo, a medida liminar. A medida liminar, ela estará presente no artigo 5º, parágrafo 4º. Artigo 5º, parágrafo 4º. Pega o seu marca-texto piscante, aquele marca-texto que você tem, né, aquele bisurado que não perde a tinta, que você passa e ele dura um ano piscando, para você passar no artigo 5º, parágrafo 4º. Olhe na tela comigo o fundamento. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Gente, significa dizer o seguinte: cabe liminar na ação popular. E para esta liminar é necessária a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. É necessária a demonstração aqui, na medida liminar, da probabilidade do direito e do perigo de dano. Professor Felipe, eu coloco fumaça do bom direito e perigo da demora ou eu coloco probabilidade do direito e perigo de dano? Qualquer um dos dois, você vai ser pontuado igual. Você vai ser pontuado. Eu recomendo que você coloque ali a probabilidade do direito, né, demonstrando teus fundamentos jurídicos que eles são relevantes, e que você coloque o perigo de dano. É muito importante que você faça isso, tá? Mas saiba que na ação popular é cabível o pedido liminar e ele está justamente aí no artigo 5º, parágrafo 3º que você acabou de marcar. Marcou? Parágrafo 4º do artigo 5º, aqui está, se caiu uma ação popular na tua prova, aqui está, no mínimo 0,6 da prova. No mínimo 0,6. Você demonstrando a fumaça do bom direito e o perigo da demora, ou a probabilidade do direito e o perigo de dano, você não perderá nada. Beleza? Ok? Gente, deixa eu mostrar para vocês como fica a estrutura inicial, tá? Da nossa ação popular, para depois nós irmos para os pedidos. Marcar todos os pedidos para vocês, todos. Olha comigo na tela como fica a estrutura, olha só, a estrutura da nossa ação popular. Douto juízo da Três Pontinhos, vara de fazenda pública da comarca de Três Pontinhos, ou douto juízo federal da Três Pontinhos, vara federal da subseção judiciária de Três Pontinhos. Deixa aquela linha tradicional em branco, qualifica o impetrante ou o autor, tá? Pode chamar ele de impetrante, sim, porque é uma ação popular, tá? Pode utilizar o verbo impetrar aqui, pode utilizar o verbo impetrar ou propor, tá? Ou você impetra porque ela é uma ação constitucional, ou você propõe. Eu atualmente tenho utilizado o verbo propor, que é o que utiliza lá no artigo 5º da Constituição, tá? Impetrar ou propor. Vai colocar aqui, além do RG e do CPF, o título eleitoral, vai mencionar documento anexo para demonstrar que você fez a juntada do título eleitoral, vai colocar o fundamento no artigo 5º, inciso 73 da Constituição de 88,
e no artigo 1º da Lei 4717 de 65, vai colocar ele aqui, vai qualificar os réus, o agente público que praticou o ato, a pessoa da administração pública e o particular que se beneficiou do ato, vai qualificar todos eles, vai narrar os fatos, vai colocar as teses de direito, e aqui as teses de direito, você sempre tem que compreender que nas teses de direito você está diante de um ato nulo, então há uma ilegalidade que você tem que descobrir. Qual é aquela ilegalidade? O que há de afronta naquele ato administrativo? E a partir disso, você vai estruturar a sua medida ou seu pedido liminar. Olha só, artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717. Você tem que demonstrar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Fumaça do bom direito, perigo da demora. E a partir disso, você vem para os seus pedidos. O principal, e olha só, pessoal, a ação popular é uma ação para você tirar 10. Eu estou te falando o seguinte, se cair uma ação popular na tua prova, você tem que buscar o 10. Buscar o 10. Porque a ação popular é uma peça para tirar 10. É uma peça maravilhosa. É uma peça que só em estrutura, essas coisas básicas que nós já marcamos na lei aqui, ela te dá metade da pontuação. Metade da pontuação. Você demonstrando a legitimidade ativa, o cabimento, os pedidos, a medida liminar, tudo isso. Olha os pedidos e você vai marcar cada um. Tá na tela para você. A concessão da medida liminar, uma vez presentes os requisitos legais, a fim de que se suspenda o ato, determine que a administração faça alguma coisa, geralmente é suspender o ato lesivo. Ó. Liminar, marca o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717. Artigo 5º, parágrafo 4º. É onde está o pedido liminar. Citação dos réus. Citação dos réus, onde está? Artigo 7º, inciso 4. Artigo 7º, inciso 4 da Lei 4717. Vai lá na lei, eu vou lá na lei para mostrar para vocês aqui. Neste artigo 7º, nós vamos ter um monte de pedidos. Um monte. Por quê? Olha aqui comigo, ó. Você verá agora. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Artigo 7º, inciso 1. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público. Preciso dizer que eu tenho 2 pedidos juntos aqui? O que você acha? Eu tenho que pedir a citação dos réus? Claro que sim. Eu tenho que pedir a intimação do Ministério Público? Claro que sim. Esse pedido aqui, ó, requisição às autoridades indicadas na petição inicial dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor. Gente, na ação popular, o autor junta prova documental. Não é necessário que ele tenha exclusivamente a prova documental. Não. Mas ele junta os documentos para dar suporte. Se os documentos tiverem de posse da administração pública, ele vai requerer ao juiz que determine para a autoridade que apresente. Vai lá no artigo 1º, parágrafo 6º da Lei 4717. Olha o que vai dizer o parágrafo 6º. Primeiro, você vem para o 4º, para você compreender. Olha aqui no parágrafo 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas, ok?
Essas certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 dias pelo poder público. Parágrafo 6º. Somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Parágrafo 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, essa aqui do parágrafo 6º, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Então você vai pedir ao juiz que determine a autoridade administrativa a apresentação da documentação necessária para a prova do alegado pelo autor. Você vai pedir, marca esse artigo 7º, inciso 1, alíneas A e B. Agora, se não falar nada que a autoridade não entregou documento, você não vai pedir isso aqui. Aí você vai pedir a juntada da prova documental, especialmente o título eleitoral que demonstra a cidadania. Você só vai pedir essa requisição de documento se ficar no problema evidenciado que a administração não te apresentou os documentos que você pediu e ela negou. Aí você vai pedir. Então, ao despachar inicial, o juiz ordenará 1, pedido, citação dos réus. 2, intimação do membro do Ministério Público. Vamos prosseguir aqui na sequência. Você vai pedir a procedência do pedido, confirmando a liminar, né? Olha, na tela, você vai pedir a intimação do membro do Ministério Público, já colocamos aqui, artigo 7º, inciso 1. A procedência do pedido, confirmando a liminar em todos os seus termos para decretar a nulidade do ato ou do contrato. Ponto importante aqui, você vai pedir, né? Se você pediu a liminar, você vai pedir a confirmação da liminar. Se você não pediu a liminar, você vai pedir a procedência da apresentação para anular em definitivo. Na liminar, você pede suspensão do ato. No pedido definitivo de procedência, você pede a procedência da ação para anular em definitivo o ato. Liminar, sempre suspensão do ato lesivo. Pedido definitivo, a procedência do pedido para anular. Ok? Gente, professor, eu preciso colocar o prazo para contestação? Preciso colocar o prazo para contestação? Sim, poderá ser contuado. A citação dos réus para contestarem a apresentação no prazo de 20 dias. 20 não é 15, a contestação aqui é 20. 20. Pega aí, marca isso. Olha só, você vai ter aqui, ó, artigo 7º, você desce para o inciso 4. Artigo 7º, inciso 4. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados. Então, na citação, a citação dos réus para contestarem a presente ação no prazo legal de 20 dias. Certinho até aqui, gente? Beleza? Então, não esqueça de marcar isso, ok? Vai pedir também, obviamente, vai pedir condenação em custas e honorários. Condenação em custas e honorários. Eu quero que vocês marquem condenação em custas e honorários. Você vai descer lá para o artigo
Artigo de... Aqui, peraí, deixa eu só subir aqui. Indicado, artigo, cadê? Aqui, olha só. Você vai para o artigo 11. Isso aí, deixa eu ver. Não, 12, tá no 12. Vai para o artigo 12. Olha só, artigo 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como dos honorários do advogado. Artigo 12 traz a condenação dos réus. Você vai pedir a condenação dos réus em custas processuais e honorários advocatícios. Custas processuais e honorários advocatícios. Você pede a condenação dos réus e você pede a sua isenção. A isenção do autor de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez presente a boa-fé. Uma vez presente a boa-fé. Por que isso? Porque olha aqui, ó. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas. Então, você que é advogado do autor, se essa lide for temerária, teu cliente poderá ser condenado a pagar o décuplo das custas. Tem que lembrar disso, beleza? Gente, praticamente, os pedidos são esses. Vamos revisar todos os pedidos, marcando um a um agora? Primeiro pedido, concessão da liminar. Sobe lá no artigo 5º, parágrafo 4º. Vamos lá para ele, ó. Artigo 5º, para você passar o marca-texto, ó. Artigo 5º, parágrafo 4º. Marca aqui. Artigo 5º, parágrafo 4º. Primeiro pedido. Beleza? Concessão da liminar para suspender o ato lesivo ao patrimônio público. Segundo pedido. Qual que você vai fazer? Segundo pedido. Você vai pedir a citação dos réus para contestar a ação no prazo de 20 dias. Vai lá para o artigo 7º. Vamos lá para o artigo 7º. Olha aqui, ó. Artigo 7º, inciso 1, a linha A. Vai pedir a citação dos réus para contestar a ação no prazo legal de 20 dias. Terceiro pedido, você vai pedir a intimação do membro do Ministério Público para que atue como fiscal da lei, emitindo suas considerações. Pode ser um pedido assim, ou a intimação do membro do Ministério Público para que emita suas considerações. Está aqui, ó, a intimação do representante do Ministério Público. Você vai marcar aqui também, aqui está o pedido. Pediu liminar, citação dos réus, intimação do representante do Ministério Público. Vamos marcar novamente, você já marcou, mas você vai revisitar aí. Lembra que tem que pedir a juntada do título eleitoral? Esse é pedido que conta, juntada do título eleitoral. Vai lá para o artigo 1º, parágrafo 3º. Para você não ficar tonto, deixa eu subir aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 3º. Está na tela para vocês, marca aí. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Tá aqui, ó. Juntada do título eleitoral como prova da cidadania. Você vai pedir também a produção genérica de provas. A produção de todas as provas não defesas em lei. Em todas as ações você pede a produção de provas. Então você vai pedir a produção de provas. Vai pedir a produção de provas. Beleza até aqui? Vai pedir a produção de provas. Você vai marcar isso, gente. Você vai marcar isso lá no inciso 5 do artigo 7º. Artigo 7º, inciso 5. Para você lembrar. Pega aí, olha só na tela para você.
Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vistas partes para alegações, sendo-lhe os autos conclusos para a sentença, 48 horas após a expiração desse prazo. Havendo requerimento de prova, o processo tornará o rito ordinário, hoje procedimento comum. Então você vai marcar aqui, ó. Pega essa partezinha aqui, havendo requerimento de prova, para você lembrar que você vai pedir a produção de todas as provas não defesas em lei. Ok? O que mais que você tem que pedir? A procedência da ação para anular. Procedência, tá? Da ação para anular o ato lesivo. Onde você vai? Você vai lá no artigo 11, para você marcar ali, tá? Marcar ali no artigo 11. Olha o que diz o artigo 11, ó. A sentença que, julgando procedente a ação popular, o que você vai marcar aqui, ó? Julgando procedente a ação popular. Entendeu? Julgando procedente a ação popular. Você vai lembrar, né? A procedência da presente ação para decretar a invalidade do ato impugnado, para anular o ato lesivo. Aqui, ó, pedidinho, ó. A procedência para anular. Você vai pedir condenação em custas e honorários, que você vai marcar aqui, ó. Ó, pagamento das custas e demais despesas, bem como dos honorários do advogado. Marcou aqui? Custas e honorários do advogado. Aqui, nesse artigo 12, ó, nesse artigo 12, gente, você vai botar um vide. Vide, art. 5º, inciso 73 da CF 88. Vide, art. 5º, inciso 73 da CF/88. Por que você vai colocar isso? Porque vai lá para a tua parte final do inciso 73. Olhe comigo. Veja comigo o que vai dizer aqui. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, na ação popular, você pede a condenação dos réus a custas e honorários e a isenção do autor em custas e honorários, uma vez presente a boa-fé. Tem que constar essa palavrinha. Essa palavrinha, uma vez presente a boa-fé, tem que estar aí. É indispensável que esteja. Beleza? Volta lá para a Lei 4717. Quero falar com vocês rapidamente sobre o prazo prescricional para ajuizamento da ação popular. Qual é o prazo prescricional para ajuizar uma ação popular? Tá? Qual o prazo prescricional? Ele está no artigo 21 da Lei 4717. Olha na tela comigo. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Obviamente que isso aqui é uma tese para defesa, uma tese de contestação, uma tese defensiva. Nós vamos estudar isso aqui na nossa aula de contestação. Na aula de contestação da nossa mentoria bisurada, nós vamos fazer a contestação normal de uma ação de conhecimento. Nós vamos fazer a contestação em uma ação de improbidade administrativa, que a lei mudou, tem toda aquela sistemática da contestação. Nós vamos fazer uma contestação em ação popular. Nós vamos fazer uma contestação em ação civil pública, justamente para você ter toda a estrutura das contestações. E aí, esse prazo prescricional de 5 anos é, obviamente, uma prejudicial de mérito muito importante para ser explorada. Você vai fazer, obviamente, como todas as petições iniciais, o fechamento da peça. Fechamento da peça. E você não pode nunca esquecer da prioridade de tramitação processual como pedido,
se for uma causa principalmente envolvendo licitações e contratos. Lá do artigo 1048, inciso 4. Abre o teu CPC, pega ele aí, artigo 1048. Olha o que diz o artigo 1048. Artigo 1048 está na tela para vocês neste momento. Olhe comigo. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais. Aí vem para o 4, olha aqui, ó. Em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 27 do artigo 22 da Constituição. Normas gerais de licitação e contratação, se for para anular um ato lesivo envolvendo licitações e contratos, você vai pedir a prioridade de tramitação processual. Necessariamente vai pedir a prioridade de tramitação processual, porque está diante de uma causa que envolve licitações e contratos. Beleza? Tranquilo? Gente, neste bloco nós ficamos por aqui. No próximo bloco nós vamos fazer uma ação popular do zero. Vamos estruturar desde o endereçamento, vamos fazer a ação popular que caiu no 31º exame. Eu quero que vocês abram aí a prova do 31º exame, peguem o caderno na mão para vocês acompanharem. Nós vamos fazer do zero essa peça para estarmos todos tranquilos. Se vier uma ação popular para a prova de vocês, vocês vão buscar o 10. Não saia daí, eu aguardo vocês na sequência.